nesse mundo de eterna bem-aventurança, que é o serviço devocional. Então ele é o Senhor Balarama, que veio como associado de Chaitanya, é o Guru original, e ele é a misericórdia máxima. Ele veio, de alguma forma, nos puxar, nos tirar de Maya e oferecer esse gosto superior da consciência de Krishna, que se obtém dessa forma muito simples, nos associando com os devotos, cantando os santos nomes, fazendo pequeno ajuste na alimentação e com um pouco de paciência, determinação, constância, os resultados vão vindo e a gente vai sentindo, poxa, realmente saí da casca do ovo e nasci pela segunda vez. Então, ok, muito obrigado. Conforme combinamos, eu falei que ia falar um pouquinho, vocês iam me bombardear de perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Gostaria de saber se nós, como almas espirituais, nós sempre pertencemos, digamos assim, nós não nascemos, né? Nós vemos já no mundo espiritual, ou nós vemos no material da vida? Não, Nitya Siddha, Divera Swarupa Hai Krishnera Nityadas. Chaitanya disse que a forma original e eterna nossa, Divera Swarupa, Swarupa é a forma original, no mundo espiritual como servo de Krishna. Porque eu li no Bhagavad Gita que quando nós alcançamos o mundo espiritual, nós não retornamos mais. É ao contrário, quando você retorna ao mundo espiritual, aí você não cai mais. Então quando nós retornamos, entende? Nós já viemos de lá. Quando você retornar, Krishna dá essa oportunidade da gente ter certeza de que a gente quer voluntariamente estar com Ele numa relação amorosa, porque tem que ter a opção de você não amar Deus para que haja a opção de você amá-lo, né? Se fosse uma coisa automática, não teria graça. Então, essas duas opções, amá-lo ou não. Então, quando nós, com as nossas próprias pernas, voltamos para a consciência de Krishna, aí tudo fica perfeito, você nunca mais precisa cair aqui. Essa visita ao mundo material tem o seu propósito, faz parte da gente, dentro da nossa maturação, né? Tem coisas difíceis da gente entender com a nossa mente material, né? Na verdade, por que a alma sai do mundo espiritual, deseja vir para cá? Se nós não entendemos o verdadeiro significado de amor espiritual, a gente nunca vai entender isso. Porque tudo é por amor. Krishna, assim como o pai, por amor, deixa às vezes seu filho fazer certas coisas e aprender sozinho. Por amor, né? Imagine como é tão por amor, por exemplo, agora eu estava em Fortaleza. Eu fui a Canoa Quebrada, que é uma praia linda, né? Já ouviram falar, né? Famosa. Aí você olha essa natureza material, esse lugar é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, não é que Ele fez esse mundo para a gente sofrer, não é verdade. Esse mundo é lindo, tem lugares maravilhosos, tem todas as facilidades. Hoje mesmo lá no restaurante Govinda, eu tomei um suco de taberaba, como é que é? Taperebá. Gostoso demais, né? Imagine, Cristo é tão bondoso, Ele está dando todas as facilidades. Então Deus é perfeito e esse mundo aqui é perfeito. Não é que esse mundo é miserável, esse corpo é miserável, esse papo raro. Tem que acabar com isso. Esse mundo é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, esse mundo é perfeito, e o nosso corpo humano é a coisa mais maravilhosa que pode existir, se nós estamos nesse mundo há milhões e milhões de nascimentos. E agora, a gente está com um corpo humano, que é a coisa mais importante, em vez de falar que é miserável, vamos falar, olha que maravilha, nós temos a forma humana de vida. Porque a natureza material é como uma grande locadora de automóveis. Ela fornece 8.400.000 espécies de veículos. E a gente está com a Ferrari.
a Ferrari com tanque cheio, chave no contato, melhor condição possível. E vão ficar se lamentando que esse mundo é... Não, está tudo maravilhoso. Vamos cantar Hare Krishna, vamos ser felizes. É só ver que Krishna está em tudo, Krishna é tudo isso, Krishna dá todas as facilidades. Então esse papo Hare meio reativo, meio... qual é o termo? Terrorista. Não, vamos ver o lado bom. Temos que ter cuidado. Por isso o Prabhupada disse, em duas situações, nosso Guru Prabhupada, na Índia, para os seus irmãos espirituais, falou coisas completamente opostas, mas dá para entender. Ou seja, ele disse, uma vez para os seus irmãos espirituais, que os devotos, meus discípulos ocidentais, eles têm um problema, eles não têm medo de Maya. Colocou isso como um problema. Numa outra ocasião, ele chegou para os irmãos espirituais e falou, meus discípulos são muito bons, eles não têm medo de Maya. O que significa isso? Para servir a Krishna, para pregar, para ser um ativista espiritual, você não pode ter medo de Maya. Você está a serviço de Deus. Mas para você tentar desfrutar alguma coisa, é melhor você morrer de medo. Porque esse mundo não é feito para isso. Ele tem um defeito de fábrica, ninguém vai desfrutar materialmente, ficar tranquilo. Mas para a vida espiritual ele é perfeito. Para a autorrealização, para entender Deus, para entender que nós não somos o corpo, para buscar a espiritualidade, ele é perfeito. Para a vida material, não vai dar certo. Desista. Nunca deu nem vai dar. Por isso é perfeito esse mundo. Se você pudesse ser feliz materialmente, a gente ia apodrecer nesse mundo. O Krishna fez a coisa perfeita, é só a gente enxergar, né? O que você acha, Chidana? Perfeito. Como é que é? Taperebá. Como é a frutinha? Parece o gosto parece de cajá, muito bom, né? E tinha vatapá também? Cadê Estadeu? Tá aí? Fugiu. Ó, melhor praçada do Brasil. Vou botar não, mas é a melhor praçada do Brasil. É muito boa. Tem a Shakti na energia da Estadeva, né? Do Chigara não. Ela não sabe nem fritar a batata. Nem fritar, e deixa queimar a batata. Eu dei as receitas para ela. Então é isso, né? Muito legal ser Hare Krishna. E sabe de uma coisa? É mais fácil ser Hare Krishna do que a gente passa. A gente passa um processo muito complexo. Não é tão difícil assim não, pessoal. É cheio de regra, e tem que se vestir que nem indiano, e tem que comer que... Não, é simples. Colocar Krishna. Vamos simplificar. Bom, perguntas? Krishna não é indiano, né? Krishna é universal. Estadeu, eu falei mal da praçada. Do suco, do vatapá, do dal, da maniçoba, do cuscuz, do arroz paraense, do alopata, aloparata, né? Bom demais. Perguntas, meus amigos, combinamos. Vocês iam me bombardear de perguntas. Qual o passatempo do senhor Nityananda lá? Um dos passatempos do senhor gosta? Você sabe que o maior passatempo que eu acho é que ele dotou Srila Prabhupada de poder mesmo. Dá para sentir claramente que Prabhupada tinha uma relação com o Sr. Nityananda, né? Tem uma passagem, hoje eu citei na internet, lá, que eu falo disso, tem uma passagem do Chaitanya Charitamrita, que Chaitanya Mahaprabhu chama o Sr. Nityananda e diz para ele que iria viajar pelo sul da Índia, iria salvar os mais caídos, que o próprio Chaitanya dizia que ele seria incapaz de fazer isso, só Nityananda tinha essa potência, né? E Nityananda salvou muitas almas caídas, né? E aí Prabhupada, no significado, ele diz
que pela misericórdia de Chaitanya, Nityananda fez mais do que Chaitanya. Né? E pela misericórdia de Nityananda, o servo de Nityananda pode salvar milhares de jagais e madais, né? Por exemplo aqui. Então a gente viu o que o Prabhupada fez. Agora no carro a gente chegou, ficamos 5 minutos ali esperando da hora. Falamos isso, né? Tornar-se um Vaishnava na era de Kali é um maior milagre. O que o Prabhupada fez é um maior milagre. O mundo inteiro. Aqui no Pará, em qualquer lugar. Assim, as pessoas entenderem a consciência que estão praticando. Que é isso? O Prabhupada é uma pessoa comum, não é apenas um guru, né? Assim como o Nityananda é o princípio, o guru Tata, ele é o guru original, ele é o guru universal. O Prabhupada é o fundador da Acharya, ele vai ficar na história do mundo como uma personalidade assim, muito. E Prabhupada não passou só a consciência de Krishna, ele criou uma estrutura, que é a instituição, para você poder praticar, porque senão, né? Sem uma estrutura você não pratica, sem deidade, sem devoto, sem livros, sem instrumentos, sem traçada, né? Eu estava pensando nisso, o Prabhupada foi tão assim bondoso, não teve essa coisa tão institucional, uma coisa tão aberta, né? Veja aqui, vários lugares que você vai, você tem restaurante, tem uma coisa institucional, uma coisa amorosa, devocional, ele deu a opção para todo mundo, né? E outro movimento, talvez, para você fazer um restaurante, tem que passar por isso. Tudo totalmente tranquilo e relax total, né? Todo mundo tem a liberdade de, sabe, de praticar a vida espiritual. O que Prabhupada fez, como ele conseguiu traduzir e descodificar, né, e fazer com que qualquer pessoa do mundo inteiro entendesse e praticasse, é uma coisa fantástica. É um milagre, assim, a gente nem tem a capacidade de mensurar isso, né? Então, acho que o passatempo de Srila Prabhupada é a sequência, né? É a continuação do trabalho do Sr. Nityananda, com certeza. Inclusive, Srila Govinda Maharaj, que é um discípulo de Sridhar Maharaj, que é irmão espiritual de Prabhupada, ele tem uma palestra famosa que ele fala muito que Prabhupada é a manifestação da misericórdia do Sr. Nityananda mesmo. Ninguém adorava o Sr. Nityananda antes de Prabhupada. Veja na Gaudiya Mata, adora só Chaitanya, né? Prabhupada que estabeleceu a adoração não só de Gauranitai, mas de Krishna Balarama. Em Vrindavan, de repente, Prabhupada instalou Krishna Balarama. Ninguém entendeu nada. Não tinha isso, era Hare Krishna, né? O templo de Krishna Balarama é maravilhoso. O Prabhupada tinha uma história, dá para ver claramente com o Balarama. E com o Nityananda, né? Que é o seu Balarama num aspecto ainda mais misericordioso, né? Porque Balarama atua no mundo espiritual. No mundo espiritual ninguém precisa salvar ninguém. Mas quando ele atua aqui, tem um ingrediente a mais da personalidade, né? Que é a misericórdia. Por isso, em termos de tattva, tecnicamente falando, Nityananda ainda tem um humor mais avançado do que o próprio Balarama. Embora seja Balarama, quer dizer, tudo muito místico, né? Então é isso, a Nityananda é muito especial mesmo. E nós temos a bênção de poder estar no movimento do Sr. Nityananda. Então o Sr. Nityananda também representa o missionário supremo, o pregador, né? O secretaneiro, né? É o ativista espiritual. Essa coisa do ativismo espiritual é muito importante, né? Não é a gente ficar autorrealizado, já sei oferecer o alimento, bota um quadrinho lá em cima da geladeira, ofereço, como, canto Hare Krishna e o mundo azar dele. Não, a gente tem que ser um ativista espiritual. Prabhupada era assim, a gente tem que ser assim. E Nityananda, ele representa esse missionário espiritual, né? Que é uma atividade muitíssimo prazerosa. Muitíssimo prazerosa. Ok? Pergunta, Yogini. Eu tenho. Pois não. Como ser esse ativista espiritual na era de Kali, em 2017? Como o senhor pensa que pode ser feito isso? Ainda agora o senhor falou que
era necessário uma simplificação desses ritos e dessas regras e tudo mais. Como o senhor pensa que isso pode acontecer? Então, como temos feito isso no mundo todo, né? Um restaurante, por exemplo, tem essa função de transmitir um pouco desse conhecimento através do restaurante, atrair as pessoas e dar consciência de Cristo para elas, fazer isso pela internet, distribuir livros, escrever livros. Eu agora estou lançando mais um livro, que eu uso uma linguagem, o Tidar até leu, ele falou para mim que gostou, então está aprovado aqui no Pará. É uma linguagem inclusivista, com essa visão de que, sabe, Prabhupada ali no início, ele teve que estabelecer a consciência de Krishna, falar abertamente de Krishna, e a gente chegou onde a gente chegou, mas agora, 50 anos depois, dá para a gente falar de Deus, uma visão mais universal, porque eu entendo o seguinte, que a filosofia védica, sobretudo o Srimad Bhagavatam, é a verdade absoluta. E quando a gente fala em verdade absoluta, significa o quê? Que dentro do Bhagavatam tem o budismo, tem o cristianismo, tem o espiritismo, está tudo lá dentro já. Então a gente não precisa, não é que nós vamos tirar uma pessoa do espiritismo e trazer para a consciência de Krishna ou do budismo. Não, a gente simplesmente é uma coisa, é um grupo, somos irmãos, e você tem um conhecimento um pouco superior, que não é que nós temos, a gente obteve, né? Então você vai tentar fazer as pessoas agregarem valores à espiritualidade delas, com ferramentas, para elas serem boas pessoas. Porque se a gente não for um bom ser humano, a gente não vai ser um bom devoto. Esquece, isso não é possível. Então trabalhar com esse lado humano, sem querer ser proselitista, sem querer tirar ninguém da posição de ninguém, dar conhecimento desapegado. Então eu não acho que precisamos nos vestir de uma determinada maneira e imitar uma cultura, né? Prabhupada disse isso, que a consciência de Krishna não é uma imposição cultural. Não é. Krishna não é indiano. Tudo bem que lá na Índia é muito mais fácil. Eu mesmo estou para a Índia agora, dia 28, me inspiro muito, lá tem toda a facilidade, mas você não precisa comer que nem indiano, se vestir que nem indiano, cantar que nem indiano para ter uma relação com Deus. Isso é absurdo. Absurdo. Deus que é universal, né? Por isso comemos maniçoba, não tem nada de indiano. Se tem uma coisa que não é indiana, é maniçoba. Vatapá, caruru, pizza. E veja como Prabhupada era, ele coloca 7h30 da manhã, tem a semana mais importante, Govinda. Ele colocou uma devota cantando um disco, com George Harrison produzindo, Paul McCartney toca o baixo, Billy Preston toca o teclado, Ringo Starr a bateria. Imagina, Prabhupada, sabe, ele queria que as pessoas tivessem relação com Cristo. O resto, como você quer se vestir, você decide. Se você é uma pessoa adulta, eu tenho certeza que é, quando a gente fala com criança, a gente fala, olha, não faz isso, faz aquilo. E com criança é assim, mas quando você vai falar com adulto, ela vai tomar assim, a decisão que ela quiser. Então está na hora da gente buscar os adultos. E hoje em dia as pessoas são mais adultas. Quando o Prabhupada chegou, ninguém conhecia nada. Não tinha, quase ninguém falava de yoga, ninguém sabia o que era budismo, não tinha nada. Agora as pessoas já estão mais antenadas, o mundo mudou. Mas a gente querer fazer de novo aquele mesmo formato, também é legal, eu acho que é legal, eu acho que também tem pessoas sem essa fase, de ser essa coisa mais, o movimento, sair, cantar, usar essa roupa, isso também é legal, muito legal. Eu fiz isso minha vida inteira, faço ainda, né? Mas eu não vejo que isso inclui todo mundo, às vezes exclui. E eu acho que todo devoto de Krishna, a última coisa que ele quer é excluir alguém, né? Ele quer incluir. Então ele não adianta dizer que você tem que usar certas fazer. E princípios, os princípios são uma consequência. Não adianta falar para a pessoa, olha, você não pode fazer isso, fumar. Aí a pessoa não consegue ainda, ela não vem mais. Não pode, não deve. Mas depois que ela pegar o néctar, ela vai deixar, a gente sabe disso.
Então acho que só aquela coisa inclusivista, aquela coisa mais proativa. E o resto é confiar no poder da filosofia, no poder do Mahamantra. Ele vai se impondo e as pessoas vão tendo uma transformação, né? Então é uma questão, Bhaktivinoda Thakura, que é um dos mestres mais proeminentes nossos, ele dizia, você tem que ser estrito com você e tolerante com os outros. Um pregador tem que ser assim. Estrito com ele, mas com os outros não. Se ele é estrito com os outros, ele não é uma pessoa madura em termos de pregar. E se ele não é estrito com ele não vai ter potência também. Só que quem está do lado de fora, às vezes vê um pregador muito tolerante com os outros, a pessoa pode achar, ele é tolerante, ele não deve estar seguindo nada, mas não. Ele é estrito. Quer dizer, saber ser estrito e ser tolerante com os outros é uma grande sabedoria e é o desafio. Quanto mais a gente for assim, mais a gente vai atrair as pessoas. Porque a gente vai ter a pureza de sermos estritos e vai ter a misericórdia, a coisa de acolher as pessoas e fazer todo mundo se sentir bem. E obviamente, passar a filosofia como ela é, não água com açúcar. Assim, porque a filosofia é muito atrativa, mesmo os princípios. Hoje em dia, eu tenho um projeto chamado Lapidar, que tem mais de 80 grupos, né? Está cheio de gente que não são devotos de Cristo, cheios, fazendo parte, mas estão cantando Hare Krishna, estão, né? E a gente vê que hoje em dia, grande parte das pessoas legais, ninguém mais está aprovando a ideia de matar animais, de se intoxicar. Todos os nossos princípios são bem vistos, né? Ninguém fala, não, é legal, intoxicação não é legal. É legal matar os animais, não é legal. É legal promiscuidade, não é legal. Então, você já entendeu, não temos que esconder nada, a filosofia é tão perfeita, só que eu acho que o produto melhor que a gente tem, a gente não está oferecendo, que esse conjunto de pensamentos, esse estilo de vida mais filosófico, não é regras e imposições, entende? E mesmo o aspecto religioso, as pessoas não estão interessadas. Elas estão interessadas mais em yoga. E o Bhagavad Gita fala de yoga, não fala de religião. A impressão que eu tenho é que o Prabhupada não veio trazer uma religião e nós transformamos o movimento mais com uma cara religiosa do que ele realmente deveria ser. A gente errou na dose. A impressão que eu tenho é essa. É autoconhecimento, é autorrealização. Porque quando você se entrega a uma religião nos moldes ocidentais, qual é a ideia? A religião vai te salvar, né? Vem, tu vai ser salvo por nós. Quando você pratica yoga, você vai fazer o trabalho de purificação. E é isso que as pessoas interessantes querem, assumir essa autorrealização. A religião não vai nos salvar, o que vai nos salvar é o nosso comportamento. A religião não salva ninguém. O que salva a gente é o comportamento. Ok? Siddhartha tá. Só bombardeou muitas perguntas. Siddhartha está falando, Maharaj, para aí, que você já está gostando, você está num termo meio. Quê? Vamos lá. Pode ser com a mão? Vai Krishna. Agora nós vamos ter uma cerimônia aqui de adoração a Chaitanya Nityananda e vão ser oferecidos os elementos aqui. Essa cerimônia chama-se Arati. Oferecemos os elementos que são já de Deus, né? Para Deus, um reconhecimento de que Ele é o dono, proprietário de tudo. Então, é uma maneira de entrega. Aqueles que nunca participaram, poder assistir isso agora. A Maharaj vai cantar aqui mesmo. Vamos fazer esse sentado mesmo. Pode ser. Se depois quiser levantar também não é proibido, não.
No final, né? É mais fácil. Tá. E aí só aí uma devota vai fazer a cerimônia aqui então agora, as oferendas, tá? Vai, Lu.